dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta de Souza. Bem-vinda ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Vamos para a leitura de hoje? São Paulo nos convida a frutificar. O salário do pecado é a morte, mas o salário da obediência é a vida. Bora pro vídeo? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, usam a linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Quando éreis escravo do pecado, estáveis livre em relação à justiça. Que fruto colheis então de ações da quais hoje vós envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificai para a santificação até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, o salário do pecado é a morte. Então, gente, São Paulo, nos dias de hoje, ele fala dos dons e dos talentos, né? Tantas pessoas que têm um dom de profetizar, outros de ensinar, outros de predicar, outro de gerenciar, né, de coordenar, mas não coloca aquele dom à disposição de Deus, né? São Paulo, nos dias de hoje, nessa passagem, ele nos convida a colocar nossos membros, nossos talentos à disposição de Deus. Ah, mas Deus, tudo é meu, é de Deus. Gente, mas importante o sim. De nós darmos o sim a Deus. De nós consagrar todos os nossos talentos, todas as nossas necessidades, tudo aquilo a Deus, né? De nós darmos o sim a Deus. Então, no dia de hoje, se você ainda não deu o seu sim a Deus, se você ainda não colocou ao serviço de Deus, faça isso hoje, gente. Seja escravo, não do pecado, mas escravo de Deus. Olha só, a Virgem Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, a mulher vestida de sol, ela nos ensina esse caminho. Ela nos leva até Jesus. Olha só que interessante, né? O sim de Maria. Maria, ela tinha tudo. Gente, para aquela época, o marido que tinha uma vida financeira estável, que ia ser o provedor, o protetor da casa. Mas aparece São Gabriel, o arcanjo Gabriel, e fala: Maria, você vai ser mãe do Filho de Deus. E ela diz sim ao São Gabriel. Então, Maria, eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Então, Maria, ela se colocou ao serviço de Deus. Né? Ela se ofereceu ao serviço da obra de Deus. Qual era? Ser mãe do Filho de Deus, ser mãe do Messias, ser mãe de Jesus. Ela pensou nela? Ai, não, mas espera aí, deixa eu ir lá conversar com José, com meu esposo, com o meu noivo, e daí eu vou dar uma resposta. Não, ela deu sim. Ela, a única coisa que... E como se fará isso? Né? Ela não perguntou, e por que eu vou ter que fazer isso? Ou por que? Não. E como se fará isso se eu não conheço homem algum? E disse o seu sim. Aí se nós vimos, vamos seguir o exemplo de Maria, né, gente? Aí nós vimos uma Maria, Jesus, que estava numa festa de casamento lá em Canaã, né? Maria estava na cozinha, Maria percebeu que aquele vinho tinha acabado e ela vai até Jesus e ela fala: meu filho, acabaram o vinho. E Jesus fala para ela: e o que eu tenho a ver com mulher? O que eu tenho a ver com isso, né? Se você parar para pensar, a gente pode até pensar que é uma resposta assim uma resposta atravessada de Jesus, né?
que Maria fez? Maria sabia que ela tinha uma aliança com Deus, né? Não era a hora de Jesus fazer o milagre, mas Maria, ela tinha intimidade com Deus, e ela tinha, que eu chamo de cacique, né? De patente com Deus. Ela servia a Deus, né? Ela disse o seu sim a Deus. O que ela fez? Fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele pedir, né? E Jesus foi lá e fez o seu primeiro milagre, digamos assim, pela intercessão da Virgem Maria. Por quê? Porque Maria se colocou no serviço, né, de serva de Deus, né? Então, no dia de hoje você é servo de Deus, escravo de Deus ou escravo do pecado, né? Você vai colocar, você já disse o seu sim a Deus? Sim, Senhor, eu vou entrar nessa pastoral. Sim, Senhor, eu vou aceitar o meu ministério profético. Sim, Senhor, eu vou predicar, eu vou pregar. Sim, Senhor, eu vou fazer uma catequese nos colégios, eu vou ajudar na obra de Deus? Ou você vai ficar aí na sua zona de conforto, né? É assim, como que não, que o outro serve e eu vou criticar o outro, eu vou reclamar da pastoral da minha paróquia e eu vou ficar só aqui, ó. Gente, tudo aquilo que Deus deu, se você não usou, tudo aquilo que é dado, quem a muito é dado, muito é cobrado. Então, São Paulo nos convida a não colocar nossos membros, nossos talentos ao serviço de Deus, não ao pecado. Porque o pecado, ele gera morte, gente. Morte física e morte espiritual. Quando a gente peca, Deus se afasta de nós, né? Porque Deus, ele não vai viver no pecado. Tem gente que pensa que eu posso seguir no serviço de Deus e eu posso continuar pecando. Ou eu posso pecar. São duas coisas, gente, que não andam junto, né? É igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu a Deus aquilo que era dele e ele foi pro mundo, né? Deus falou, meu filho, se você quer, aqui tá a sua parte da sua herança e você vai pro mundo. Quando ele voltou arrependido, porque na casa do pai ele tinha de bom e de melhor, e fora do pai no mundo, ele estava comendo até comida de porco, né? Que se refere, gente? Ele estava sujo. Que se refere? Ele gastou tudo. Ele sabe que é Deus, não quero mais estar na sua presença, eu não quero mais te servir e eu vou pro mundão, gente. Ele chegou todo sujo, né? Sujo do pecado. Mas Deus perdoou e ele se colocou na posição de filho, na posição de servo de Deus, pro serviço de Deus. Então é muito importante nós, no dia de hoje, dizer o nosso sim a Deus, assim como Maria disse. É fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil obedecer. Não é fácil você aceitar. Muitas vezes é a aceitação do seu ministério. Deus tem um ministério profético para você e você tá morrendo de medo. Porque aí começa a ver, né? Biblicamente, o último profeta foi João Batista, e desde aí as pessoas falam que já não tem mais profeta, cuidado com os falsos profetas, e isso afeta aquela pessoa que Deus tem um dom para ele de profecia, né? Aquele talento, aquela pessoa que ela entende, né? Desde pequena, ela entende tem entendimento da palavra de Deus. É Deus falando no coração da gente. Quem levanta profeta é Deus. Quem dá os talentos é Deus. Ele dá para quem ele quer, ele tira de quem ele quiser. Porque ele é Deus, ele é soberano ele tem a soberania sobre todas as coisas. Mas que a gente possamos dizer o nosso sim. E o mais Deus vai fazer, né? Aqui no canal, quando eu comecei a minha caminhada lá pro ano de 2020, foi uns dias antes da pandemia, gente. E depois eu fui, né, caminhando. Deus foi falando para mim o meu ministério, que é um ministério profético. E eu fui caminhando com Deus. Em 2022, 2021, 2022, eu fui convidada para participar da liturgia, do grupo litúrgico, e eu fui me deixando seduzir, como disse Jeremias, né? Tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Porque é aquela coisa, né, gente? A fé é uma resposta, na verdade, ao chamado de Deus,
né? Deus te chama e você dá aquela resposta. Gente, eu sou brasileira, vivo no Chile. Claro, a gente fala castelhano, mas você lê, tem palavras difíceis e Deus ele foi me capacitando. Nesta capacitação, Deus foi falando, olha, seu ministério é profético, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você abra um canal no YouTube, o canal vai chamar assim, eu vou mandar pessoas para te ajudar, sabe? A gente é um canal pequenininho, mas eu tenho fé que Deus ele vai, né, nos guiando. E eu me apaixonei, gente, pela palavra de Deus e eu comecei a estudar teologia, né? Que é o estudo da fé, né? E é tão bonito, e é maravilhoso, é lindo. Então Deus ele te vai formando, porque muitas vezes a gente não quer dizer o nosso sim, porque a gente tem medo. Mas o mesmo Deus, gente, que deu o talento, ele vai dar ferramentas para você desempenhar aquele talento. Eu não sei nada de rede social. Então, a minha tia Luzia Kátia, ela edita os vídeos, ela arma aí as capas do vídeo, ela se vira nos 30 com isso. A minha função aqui é receber a mensagem de Deus, é me capacitar, né? E transmitir para vocês. E a parte dela também é isso, né? Mas também de editar os vídeos. Ela tá colocando-se ao serviço de Deus, né? Ela tá servindo a Deus. Eu também estou servindo a Deus. Então, mas tomar posse e dizer sim a Deus. Eu disse o meu sim, né? Naquele momento que eu não sabia nem que era uma plataforma de YouTube, os vídeos, nós ainda não temos muita experiência, mas nós com carinho, a gente tira aquele tempo de estar aqui com vocês, de escutar a Deus, de estudar, de capacitar. Então não tenha medo de colocar o seu membro ao serviço de Deus. Deus, ele vai guiando, mesmo Deus, gente, que colocou você no caminho, você vai dando os passos e ele vai colocando o chão para você. Ele vai te capacitando. Claro, a gente recebe uma crítica aqui, uma crítica lá, porque na liturgia, antes não tinha ninguém para ler a leitura, né? Aí depois que eu comecei a ler com meus erros, com meus, né? Todo mundo, agora o que tem de quantidade de leitores na igreja, que agora a gente quase não lê, porque tem tantos que, graças a Deus, né, gente? Tem tantos que já a gente lê uma vez no mês, e antes não, a gente tinha que ler praticamente toda a missa, porque não tinha quem lia. Porque as pessoas começaram a perceber, eu também posso ler, olha só, a gente inspira as pessoas. Muitas vezes é inveja, né? Mas é aquela inveja também que a vontade de Deus sempre sobre eleva, né? A gente está logrando atrair mais pessoas para Deus. Então, é importante isso. Começa na sua paróquia, começa falando de Deus para um vizinho, né? Mas não seja aquela pessoa chata também, né, gente? De andar nas portas batendo, sabe? Não tem necessidade, não. São Francisco dizia, e de evangelizar. Se for necessário, use as palavras. E é verdade, viva o evangelho. Né? Permita-se que Deus te guie, coloca sua vida a servir, seus membros, gente, ao serviço de Deus, os seus talentos ao serviço de Deus. E o próprio Deus é o que vai capacitando. Então, quando eu sempre falo e eu assumo mesmo, né? Já não tenho vergonha de falar, meu ministério é profético. Aqui em casa eles ria, que quase rolavam no chão, né? Mas aí eu comecei a profetizar, a verbalizar aquilo que Deus ia colocando no meu coração. Faz isso, faz aquilo. Então, quando eu vou fazer ou eu falo alguma coisa, ele já fica, de boca fechada. Neguinho já não ri, neguinho já não debocha, né? Por quê? Porque o próprio Deus é o que está me capacitando, gente, né? Minha tia, cada dia ela descobre alguma coisa nova. Eu posso fazer isso na edição, né? Então, é Deus capacitando a gente. Ela precisa disso? Não. Ela é advogada, ela tem o trabalho dela, ela tem a carreira dela. Mas ela disse o sim. Quando eu falei com ela, tia Luzia, você me ajuda a fazer isso? Sim. Né? Ela é sempre do sim. Né? Ela não é dessas que vai cortar suas pernas e falar, não vai, não faz. Ela falou, vai, minha filha, você vai, eu vou ir com você, mais pra frente a gente vê. E outra, eu não tenho condição de pagar pra ela um salário pra ela editar. Eu falei, tia, eu não tenho como pagar, mas Deus vai pagar. Ela deu o sim dela,
né? Então, que você também possa dar o sim. Eu tenho certeza que Deus já tem um chamado e você, se você está me escutando, é porque só falta você dizer sim. Diga o seu sim a Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe. Gente, é muito importante para nós crescer como canal, para que esse ministério profético, para que essa palavra chegue às mais pessoas, que você se inscreva, que você compartilhe, que você veja o vídeo até o final. Você já está servindo, você já está, né, fazendo aquele trabalho para Deus. Nós trabalhando junto, mais pessoas vai receber a palavra de Deus, mais pessoas vai dar o seu sim a Deus e colocar seu membro, como nos convida São Paulo, ao serviço de Deus, tá? Se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Beijo!